Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Hoje, infelizmente, eu estou de luto novamente. Eu não. Muito provavelmente o país todo está em luto pela morte trágica de nada menos que 61 pessoas que voavam de Cascavel, aqui no Paraná, para Guarulhos, em São Paulo. Por volta de 13 horas e 46 minutos, o avião iniciou bruscamente um processo de queda vertiginosa em parafuso chato, segundo os especialistas, e acabou explodindo sobre um condomínio de casas na cidade de Vinhedo, no estado de São Paulo, próximo a Guarulhos, já quase chegando no destino inicial, digamos assim. Felizmente não houve mais vítimas em terra, porque caiu no quintal de duas casas. Mas mesmo assim, tudo isso é muito triste, tudo isso nos comove muito, porque são famílias que ficaram em luto, são 61 pessoas que tinham sonhos, tinham toda uma vida pela frente e que bruscamente suas vidas foram ceifadas até o momento sem qualquer explicação plausível. O avião que as transportava era da empresa, deixa eu ver o nome da empresa aqui. Bom, enfim, era do modelo ATR 72-500, que pode voar a uma velocidade de até 511 km por hora. Tinha 27 metros de envergadura, que é a largura da ponta de uma asa até a outra ponta, e também 27 metros de comprimento, e 7 metros e 65 centímetros de altura, com uma autonomia de voo de 1.324 quilômetros, uma autonomia até baixa, porque tem carros que têm autonomia de 600, 700 quilômetros. Então era, assim, numa conta de padeiro, o dobro da autonomia de um carro de porte médio ou grande. Comparando com um Boeing 737-800, por exemplo, que este tem 40 metros de comprimento, tem a capacidade de transportar 189 passageiros, enquanto que esse que caiu tinha capacidade para 70 e poucos passageiros, 72 ou 78, se não me falha a memória. Então ele estava praticamente com a capacidade máxima. E também esse avião que caiu, o TR-72, ele tinha uma capacidade de carga bruta de 7.000 quilos. Só os passageiros, eu fiz também uma conta rápida por estimativa, digamos assim, 61 pessoas, sendo 4 tripulantes e 57 passageiros. Vamos colocar que todos simplesmente carregavam a bagagem de mão de até 10 quilos, mais o peso médio das pessoas, 70 quilos. Vamos botar uma média de 80 quilos por pessoa, entre a própria pessoa e a sua bagagem de mão. Nós já teríamos 4.880 quilos, ou seja, quase 5.000 quilos. Restando, portanto, não sei se combustível é considerado nessa conta, até os 7.000 quilos, mas obviamente teria que estar com o tanque cheio. E também, se o combustível não faz parte dessa conta, ele teria autonomia para carregar ainda mais 2.120 quilos no máximo de carga. E diz o bom senso que não se deve carregar o máximo de carga nem em bicicleta, quanto mais em avião nos ares. Isso é muito relativo, pelo menos eu não sou técnico no assunto, mas por uma questão de lógica, deve-se estabelecer o limite de 80% o máximo de carga de qualquer aeronave em voo, por razões óbvias de segurança, exatamente para evitar esse tipo de coisa, acidente trágico, ceifando a morte de dezenas de pessoas. Enfim, a empresa
está, segundo a ANAC, a empresa aérea, está com toda a sua documentação em dia, os tripulantes também, a aeronave também. Só que um detalhe na notícia ele me chamou a atenção. Essa nave foi fabricada em 2010. Se fosse um carro, para a grande maioria dos brasileiros, ainda é considerado um carro não usado, já nem entra na categoria de seminovo. É um carro com 14 anos de idade. Imagine uma aeronave. E o que me chamou mais atenção ainda é que essa aeronave entrou no Brasil, ou seja, ela foi importada pela empresa aérea em 2022. Ele veio de fora. Aí fica a dúvida, embora estivesse assim com a ficha técnica, entre aspas, assim, todas as manutenções exigidas por lei em dia. E notem que o Brasil é bastante rigoroso. A ANAC, a Infraero e todos os departamentos de controle e supervisão da aviação civil e militar no Brasil são bastante rigorosos. O que aconteceu antes de chegar aqui no Brasil, nesses 12 anos que ficou fora, voando lá fora? Eu já comprei muito carro usado, seminovo, e mais usado do que o seminovo, e já aconteceram coisas que nem os mecânicos pelos quais esses carros passaram tinham lá uns segredinhos, digamos assim, que causavam até defeitos recorrentes, causavam sempre os meus problemas, que nenhum mecânico se arriscou a afirmar do que se tratava. E um carro é uma tecnologia bem mais simples e que também exige, claro, uma série de requisitos de segurança, mas um avião exige muito mais, até porque não é transporte individual, é transporte coletivo de dezenas de pessoas em condições adversas, que pode sofrer no ar em consequência de tempestades. E, aliás, o tempo estava muito ruim naquela região, até eles esperaram melhorar um pouco, e muitos passageiros também que queriam ter voado ontem preferiram voar hoje porque o tempo estava um pouco melhor, não excelente para voo, mas estava um pouco melhor, mas segundo as regras permitiam voos dessa aeronave de porte médio, digamos assim, projetada especialmente para voos regionais. Inclusive a empresa que fabricou esse avião é uma empresa franco-italiana que chama-se Aviões de Transporte Regional. Eu não sei a pronúncia em francês, mas esse é o nome dessa fábrica, que foi fundada em 1981. Ela surgiu em 1981, portanto também é uma empresa, pelas regras, por exemplo, considerando as fábricas, comparando com as fábricas de automóveis, que são quase centenárias todas elas, é uma empresa relativamente nova, que tem aí 35 anos de idade no máximo. Então, todos esses fatores, obviamente, os especialistas, os investigadores vão levar em consideração. E outra coisa que chamou a atenção também, que em entrevista, um dos representantes da empresa aérea, que está sendo bastante solícita com relação às vítimas e seus familiares, ou melhor dizendo, aos familiares da vítima, ela deixou no ar a questão que esse tipo de aeronave é um pouco mais sensível, digamos assim, mais ou menos assim as palavras dele, ao acúmulo de gelo que pode ser nas asas, fazendo que a nave tenha uma sobrecarga, ou ainda até no entorno, na borda da turbina, ou até nas pás da turbina. Vejam só, e vejam bem, o ambiente, digamos assim, dentro de uma turbina é quente, é incandescente, é muito quente. Deve passar de 300, 400, 500 graus seguramente. Aí fica mais difícil acumular gelo, mas se eles disseram que pode até acontecer, aí eu não sou especialista para dizer nem que sim, nem que não, mas é uma possibilidade aventada, inclusive pelos
especialistas que foram consultados pelas empresas de comunicação, de jornalismo, sobre uma das possíveis causas. Lógico, não dá para afirmar nada, nem os próprios técnicos e especialistas não podem arriscar e afirmar nada da causa desse acidente, mas eles cogitaram exatamente essa possibilidade de, em função do tempo ruim, pode ter se acumulado gelo sobre o avião, dando um sobrepeso e precipitando a aeronave ao solo, causando toda essa tragédia com a morte de 61 pessoas. O que é muito triste, isso é. Mas por que a gente fala tudo isso diante dessa circunstância? Justamente para que as autoridades investiguem com muito carinho tudo isso, para que isso nunca mais se repita, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Para que nunca mais esse tipo de acidente, por essas causas, com esse tipo de aeronave ou qualquer outro tipo de aeronave aconteça. Porque é muito triste, nos comove muito, nos corta o coração, e principalmente dos seus entes queridos, seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho. Enfim, em resumo, dói ainda que em escalas diferentes, em todos nós que temos um mínimo de sentimento pelos nossos irmãs e seus entes queridos que perderam a vida tragicamente nesse dia 10 de agosto de 2024. Que Deus conforte o coração de todas essas pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, e que Deus os abençoe e proteja, e também a todos nós, tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Namastê.